Bom, boa tarde a todos e todas. A gente está aqui para fazer a apresentação do estudante Bruno Zanetti. Ele vai fazer a apresentação do projeto final de curso em Engenharia Física, que é o nosso TCC. Tá? O nome do trabalho é intitulado Console sem fio para movimento de objetos 3D virtuais. Foi o projeto que o Bruno desenvolveu. Antes de passar a palavra para o Bruno, eu queria apresentar a banca de julgamento desse trabalho, que é o professor Luiz Henrique Cândido. Boa tarde. De engenharia. Luiz, muito obrigado pela tua presença e pela tua disposição em participar da avaliação do trabalho. Eu agradeço. Obrigado. E temos o professor Gustavo de Medeiros Azevedo, aqui do nosso Instituto de Física, né, professor aqui de Engenharia Física. Gustavo, também muito obrigado, te agradeço muito a tua participação nesse trabalho. Eu é que agradeço pelo convite. Perfeito. Bom, Bruno, você tem entre 20 e 30 minutos para apresentar o seu trabalho, depois a gente passa para uma segunda etapa, que é a etapa de arguição, onde a banca vai conversar contigo sobre o seu trabalho. Perfeito. Então, pode começar. Ok. Então, gostaria também de começar agradecendo a banca e também, principalmente, o CTA, que é o Centro de Tecnologia Acadêmica do Instituto de Física, que foi onde eu desenvolvi o projeto e o espaço que fomentou, ao longo da graduação, eu desenvolver tecnologias livres nessa área. E podemos começar, então, falando do contexto que o projeto se insere de um crescimento de uso de softwares de modelagem e visualização 3D que é representado nessa pesquisa do portal GradView, onde tem um crescimento esperado quase exponencial da utilização desse tipo de software. E o problema, então, que a gente está tentando resolver é como fazer que esse tipo de visualização e manipulação seja mais intuitivo, mais fácil para o usuário e também que não exija um perfil de conhecimento específico, técnico, que o usuário tenha que ter para manipular os movimentos. E a solução pensada, então, é expandir de um mouse de 2 dimensões para um console que tenha liberdade em 3 dimensões. Né? Então, essa é a ideia, um console sem fio, e é importante pensar que ele não tenha fio, por causa que um fio atrapalharia no movimento do objeto, e esse seja feito com base em acelerômetro e giroscópio, com tecnologias livres, que tornam o projeto acessível para ser reproduzido e também para outras pessoas conseguirem iterar na ideia, e também uma forma amigável para o usuário com uma estrutura atrativa ao envolvimento com o projeto. Então, na fundamentação teórica, nós temos que, na teoria, o projeto se sustenta, uma vez que com somente aceleração a gente conseguiria calcular a posição final se o objeto está inicialmente em repouso. Da mesma forma, um raciocínio similar pode ocorrer para o caso do giroscópio, que nos dá as velocidades angulares e a posição angular final poderia ser calculada. Mas, uma vez que a gente trata na realidade, esse problema é muito mais complexo, já que o ruído desses sensores ele tem que ser levado em conta. O ruído do acelerômetro ele é bem conhecido e ele é um sensor bem ruidoso se comparado até com o giroscópio. E aqui a gente tem uma demonstração de como, quando esse ruído é utilizado para calcular a posição, ocorre o fenômeno de drift, que é basicamente um deslocamento que não foi intencional do sensor, né? do valor que está sendo calculado. Em questão de ruído, o sensor fica por volta de 0,02 centímetros
em 1 segundo, metros, desculpa, em 1 segundo, e o que não é nem um pouco preocupante se comparado com a maior forma de erro que tem esse sensor, que é através do erro no cálculo do vetor de onde está o vetor da gravidade, né? Aqui a gente tem uma estimativa à direita no gráfico que mostra se ocorre o erro de 1 grau na estimativa de onde está esse vetor da gravidade, ocorre um erro de drift de 8 metros em 1 segundo. Então, ele é muito mais sensível a esse tipo de erro da gravidade. E para a gente observar um projeto que solucionou esse problema, a gente tem esse projeto do Jan Zeilmer, que conseguiu um movimento completo, mas para isso ele teve que adicionar vários outros sensores, sendo barômetro para medir a pressão atmosférica, o GPS, o acelerômetro, o giroscópio e o magnetômetro. Também utilizando um filtro do tipo Kalman, ele conseguiu resolver o problema do deslocamento e integrar todos esses sensores. Infelizmente, o projeto é fechado. Oi. Eu acho que caiu a ligação de lá, viu? Pois é, né, professor? Então, professor, eu acho que caiu a ligação, porque ficou tudo preto lá. Eles Estão retomando, né? vão retomar, eu acho. Que interessante, caiu só lá, né, cara? Então, acontece, né? O senhor está em qual prédio? Eu tô aqui no centro. Ah, bom. Lá no campus do Vale é um problema essa questão de energia elétrica, tá? É, pode ser, né, cara? É um problema muito sério. Não, ainda mais com chuva, né? Olha, até melhorou bastante, porque eles refizeram uma central de distribuição elétrica lá na entrada do campus, mas Aham. às vezes acontece. Pois é, tia. Vamos ver? Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar um pouquinho. É o quê? Qualquer coisa eu estou aqui. O senhor me desculpe que eu estou sem câmera. Não, professor, não se preocupe. Fica tranquilo aí. Tá ok. Sabe que eu uso pro meu, para minhas apresentações e defesa, eu uso o Elo. O Elo é a cara do MConfit. Eu nunca usei o Elo. É, eu só acho ele um pouco mais estável que o MConf. Eu acho que eles estão me mandando alguma mensagem aqui. Tá. Foi o Milton que mandou. Tá. O Milton falou que caiu a energia e que eles. Eu acho que ele está um pouco preocupado, mas eu pedi para eles. Eu falei para eles que a gente está aqui conectado ainda e que eles fiquem tranquilos lá, que a gente vai aguardar um pouco. Vamos ver, a gente aguarda aí uns 5, 10 minutos, senão a gente marca um outro dia. Acho que é o melhor, né? Um dia menos. Um dia menos confuso do que esse. O seu microfone está desligado, viu? Perdão. Agora que
A gente fez uma usando a plataforma e mais o celular. Entendi. Talvez seja uma solução, entendeu? Um fala no celular e filma. Como a ideia é assim, como somos todos da universidade, né, não envolve Aham. deslocamento. Agora, imagina quando é uma tese de doutorado, de mestrado, aí sim é complicado. É complicado, cara. Vai, às vezes tu pega alguém de longe, né? Tem que ser bem estável, senão. Mas viu, professor, se ele quiser fazer uma ligação WhatsApp, alguma coisa assim, só ligar para mim que a gente faz. Eu vou avisar para eles. Tá ok. É porque mesmo que volte, eu não sei se é rápido assim para voltar à rede Pois é. computador e tudo mais. A gente nunca sabe que danos que uma queda dessas produz Exato. nos equipamentos, né? Não, e até o sistema voltar de novo, cara. Nossa. Eu vou avisar aqui ao Milton que se ele quiser a gente pode fazer por WhatsApp. Isso. Só que eles não têm nem como apresentar, né? Daí ele pode. Não sei se ele poderia virar a câmera, alguma coisa assim, né? Talvez. A câmera não vai funcionar. Também não tem energia elétrica para a câmera. Aquela câmera Não, que está usando Não, do celular, tudo do celular. lá, Isso, tudo do celular. eu já mandei uma mensagem para ele, professor, e aí vamos aguardar para ver o que eles fazem, se eles têm essa disponibilidade, Tá. tá? Tranquilo, eu tô aqui, tá? Me dá um toquezinho só. Eu Valeu. também vou estar por aqui. Obrigado. Até mais. Até mais.
E aí, pessoal? Opa! Opa! Oi, Milton. Olá, pessoal, vocês nos ouvem? Sim, tranquilo. Sim, tudo bem, sem problema. Tá, joia. Bom, te peço desculpas, a gente teve um problema de rede elétrica, a nossa luz caiu, a gente está no gerador. Então, a gente vai terminar a apresentação no computador pessoal. Tá? Então, Ok. se envolvendo por essa câmera que é um pouco pior. Eu vou fazer para lá. Minha preocupação era que a gente demorasse muito a ter rede, né? Não, mas a princípio a rede a gente manteve, né? Acho que está só sem a luz. Deixa eu compartilhar a apresentação e a gente recomeça. Ali, Pessoal, todos vocês estão vendo a apresentação do Bruno? Sim, tudo certo. Tá, então ele vai recomeçar, que ele não vê vocês, tá? Então a gente não tem acesso a vocês. Tranquilo, estamos vendo bem aqui. Tá bom. Vamos retomar. Eu acho que isso. Vocês podem entrar na videochamada. Na real, dá para botar aqui, mas tudo bem. Eu vou ligar meu microfone, mas eu estou por aqui, tá? Vai apresentando. Então, ok. Retomando, a gente tem esse projeto que consegue utilizar o acelerômetro, o giroscópio e o magnetômetro. Esses sensores são interessantes por causa que eles permitem o deslocamento, a translação completa do objeto. E daí, a nossa proposta, ela é um pouco mais simples. Ela tem um giroscópio e um acelerômetro no módulo MPU, com o módulo MPU 650, que é um integrado que acumula sensores de temperatura, esses sensores que eu já falei, se comunica por comunicação I2C, legal, e se comunica com o Node MCU, que é uma placa de controle com módulo Wi-Fi, que consegue vários tipos de comunicação Wi-Fi e é alimentada por uma bateria 9 volts que é recarregável. Se a gente falar um pouco do firmware, do software que vai dentro desse sensor, a gente tem dentro desse chip, dentro desse integrado, tem um chip específico que se chama DMP, que é Digital Motion Processor. E esse chip ele possui vários algoritmos que são proprietários de uma empresa e que vêm junto do chip, que permitem a extração de valores que são construídos a partir desses sensores. A gente não sabe muito bem como esse chip funciona e a gente não tem acesso a todas as funcionalidades dele também, por causa que, mesmo no datasheet do MPU, a descrição dele ela é muito limitada. A gente sabe que ele tem coisas que são até interessantes para o projeto, como de detecção de movimentos, porém não foi liberado nenhuma biblioteca ainda que consiga realmente utilizar esses valores que o chip provém. E um dos valores que a gente conseguiu acessar do DMP é a aceleração real ou aceleração de mundo. E aqui eu mostro um exemplo de como é diferente essas duas acelerações. Enquanto a real, os sensores acelerômetros vão ir junto com a rotação, na aceleração de mundo, né, o World Acceleration, o referencial permanece estático. Isso é interessante, uma vez que se a esfera que a gente está utilizando não tem nenhum ponto que mostra para onde o sensor está apontando, a gente poderia só levar para frente para fazer um comando e não ter que acertar necessariamente para onde o eixo X, por exemplo, está apontando. Outro dado que esse chip nos provém são os Portinions e também os ângulos Euler.
a gente decidiu utilizar Quaternions, uma vez que eles evitam um problema de gimbal lock, que vocês podem ver no vídeo que eu estou passando, onde quando dois eixos se alinham, eles param de se comportar como eixos independentes e agem em uníssono e se comportam como somente um eixo. Então, um grau de liberdade é perdido. E os Quaternions, que são números vetoriais de três vetores e um valor escalar, evita esse problema, né? Então, foi a escolha de descrição de rotação utilizada. O software que vai dentro do computador que recebe os dados e manipula o Blender, ele tem alguns pontos chaves que a gente tem que entender. Primeiramente, a comunicação no TCC1 eu apresentei através do SSE. E o SSE é uma forma de comunicação muito boa para envio de dados, mas que ainda tem certas certificações que são necessárias para o protocolo funcionar. Então, é enviado o primeiro request do computador e todos os dados são enviados, mas às vezes tem que se enviar um request de keep alive, só para manter a conexão, e também o sensor que está enviando os dados, o server, ele certifica de que os dados chegaram em ordem, também como que eles realmente chegaram. E o UDP não faz isso. O UDP ele só envia os dados, ele não se preocupa com a ordem de chegada, nem se eles chegaram realmente. Ele funciona através do IP e da porta que é definida no próprio NodeMCU, para onde vai ser mandado, e esses dados chegam em quem está recebendo. Outra coisa essencial para a gente entender do software é o processamento paralelo, que é necessariamente utilizado para que o programa corra bem. Aqui a gente está usando multiprocessamento, ou seja, existem dois processos, como se fossem dois programas. Um desses programas só recebe os dados e envia através de uma ferramenta chamada Pipe para o programa principal que manipula o Blender. Então, aqui falando um pouco mais do Blender, ele é um desses softwares de manipulação de objetos. Ele é um software livre, então ele não é proprietário, ele é muito bem documentado e, por isso, ele tem uma biblioteca de Python muito extensa que pode utilizar quase todo o comando que o usuário pode fazer, pode ser reproduzido em Python. Mas, se só correr um programa Python dentro da interface, ela vai ficar travada. E a gente soluciona isso através de um operador modal que faz com que a interface se atualize a cada um período estipulado. No caso, é um período de 0,01 segundos que a interface vai atualizar. Falando um pouco sobre o design estrutural, a gente teve o desenvolvimento e a impressão desse objeto. Inclusive, eu quero agradecer a estudante de design Malu Fernandes, que está, imagino que esteja na chamada aí também, e que me auxiliou a pensar um pouco sobre como eu queria atingir meu público-alvo, né? De crianças de idade de 8 a 10 anos, ali, mais ou menos uma persona que o projeto se inspirou. E, para isso, é necessário pensar do tamanho dos buracos para dedos menores, também pensar que a esfera não tem que ser tão grande, que pode não caber na mão da criança, e ela tem que ser minimamente pesada até mesmo para que não caia com facilidade. E, com certeza, uma das mais importantes lições de um teste que eu realizei também com o meu primo é que elas se inspiram na esfera para achar que é uma bola de futebol, e então elas precisam ser, a carcaça da esfera precisa dispersar forças que são aplicadas nela. Então a gente pode pensar em outras formas de impressão, como nylon ou PETG flexível.
podemos ver que a esfera ocorreu uns erros de impressão, principalmente por causa de suporte, e que o material que foi impresso, que é o PLA, ele é facilmente quebrável, mas ela se manteve bastante sólida com os parafusos, agora com borboletas, que eu adicionei, e eu ainda não testei colocar os sensores dentro, mas por enquanto eles estão na protoboard fora. Então, algumas melhorias podem ser feitas. Claramente, um sensor menos ruidoso ajudaria muito. Aqui a gente tem um comparativo de vários acelerômetros e como o MPU 650, que é o que a gente está utilizando, ele possui o maior ruído de todos esses sensores apresentados. E também seria interessante utilizar magnetômetro para descrever melhor a rotação e também tentar uma aceleração melhor posicionada, né? A gente tentou utilizar a aceleração de mundo que a gente queria, mas o chip não funcionou tão bem, imagino por causa que ele está limitado somente ao acelerômetro e giroscópio. E outra forma interessante de pensar melhorias é construindo um produto que não necessariamente precisa ser desmontado para carregar a bateria. O Node MCU ele tem essa possibilidade de carregar baterias somente com a conexão do micro USB e ele emite uma voltagem suficiente para carregar a bateria. O projeto está sendo todo documentado no Git do CTA e ele tem um código comentado em inglês. Claro que algumas melhores descrições ainda são necessárias, algumas variáveis estão em português, mas pensando que em ter um impacto na comunidade de software livre, principalmente do Blender, né, que não possui um projeto similar ainda. E também lá é disponibilizado arquivos de configuração e algumas justificativas de decisões do projeto. Aqui a gente tem a visualização de como o projeto funciona. Dá para ver que a resposta ela é bem instantânea. Caso fosse mais presencial, eu também trouxe aqui uma demonstração do microcontrolador e com a sua bateria funcionando aqui. E a gente poderia dar uma visualizada, não sei se vai funcionar através do... Mas também acho que é mais válido assistir pelo vídeo, que dá para ter uma noção melhor. A única diferença é que agora eu implementei os comandos não só em uma direção, mas é necessário fazer uma oscilação ao redor de um eixo, que isso se demonstrou mais eficaz por causa que é mais garantido que está realmente ocorrendo um comando e não só uma movimentação ao redor desse eixo. Aqui está dando um exemplo de falha comunicação, de alimentação que encerra a comunicação. Aqui eu estou mostrando uns exemplos de zoom, que dá para ver que não estavam funcionando tão bem, agora eles estão funcionando melhor. E eu também tenho um exemplo que, quando oscila ao redor do eixo Y, o eixo nesse sentido, ele troca de objeto, que era uma coisa que não havia ainda quando esse vídeo foi gravado, e que torna bem mais interessante o uso e dá para pensar em aplicações, né? O projeto ele tem muita capacidade de aplicações, principalmente na área de arqueologia, na área de medicina, na área de estudos em geral, que se usam modelos 3D, e eu quero continuar desenvolvendo o projeto com chips melhores, com mais sensores, para ser utilizado dentro de museus, de espaços de arte e explorando as possibilidades que esse projeto vai trazer. Isso aí, muito obrigado. Poxa, todo mundo me ouve, né? Sim. Então, Tá, joia. Então, a gente vai passar agora para a segunda etapa
da apresentação do TCC, que é a etapa de arguição. Por tradição, a gente sempre fornece a palavra, primeiramente, aos membros da banca mais distante. Nesse caso, o mais distante é o Luiz Cândido, né, da Escola de Engenharia. É aqui em Porto Alegre, mas ainda assim, né, é o mais distante do Campo do Vale. Então, Luiz, fica à vontade de fazer as suas considerações e perguntas para o Bruno. Ok. Então, obrigado, Milton, novamente. Obrigado ao Bruno, né, pelo convite, né, de voltar a participar da banca. E isso é muito interessante porque a gente consegue acompanhar a evolução do trabalho, né, e não só o trabalho, mas a evolução do aluno enquanto conhecimento técnico. Então, isso eu acho bastante importante, assim, né, até para ver o que evoluiu ou por que poderia ter ido um pouco mais, ou qual é a contribuição, né. E o TCC é um fechamento do curso, né? E o que a gente observa é o que o aluno traz de conhecimento do curso, o que ele absorve, como é que ele representa no trabalho. Então, falando em ruídos, né, Bruno, alguns ruídos com certeza sempre tem, né? Mas são ajustes que podem ser feitos durante o trabalho, depois para a publicação, certo? Mas, o que eu observei assim, Bruno? Eu li o teu trabalho, tá? Evoluiu bastante lá desde a etapa 1, tá? Mas o que me chamou mais a atenção, cara, que eu achei bacana, assim, que eu gostei realmente, foi que tu trouxe, assim, muitos pontos que não deram certo no teu trabalho. E isso a gente dificilmente vê num trabalho de TCC. Geralmente o pessoal coloca só o que deu certo. E às vezes o que deu certo não justifica por que deu certo, entende? Então eu fiquei bem satisfeito, cara, com o teu resultado, porque tu mostra, olha, realmente eu poderia ter ido mais. Tem pesquisadores que estão indo mais longe, né, do que eu fui, mas por uma questão técnica, entendeu? Então tu mostra o que seria necessário para tu evoluir no teu projeto, certo? Por que tu chegou naqueles pontos ali? Eu me lembro que a gente lá no TCC1 chegamos a falar do ruído, não sei se te lembra. Lembro. Que a gente comentou, né, que poderia surgir ruídos na prática a gente sabe que é pelo custo do sensor, né, Bruno? Sim. Um sensor barato, claro que vai ter ruídos, porque senão toda a indústria usaria esse sensor, que é muito barato, né? Entendeu? Então, esses ruídos, eu acho que eles vão aparecer em diversos projetos, né? No momento que a gente não quer ruído, foi o que tu disse, eu tenho que investir em sensores. Eu tenho que investir numa nova plataforma. Bom, aí eu vou eliminar ruídos. Não 100%, mas eu vou eliminando, né? Tu tem aquela porcentagem de ruídos ali que tu comentaste. Bom, se eu tenho 5%, daqui a pouco eu vou ir para 3%. Mas para saltar de 5 para 3, eu tenho que ter um alto investimento. Né? E a gente sabe que essa não é a ideia, né? Pelo menos é o que tu traz ali, né? De um dispositivo de baixo custo. Claro que vai ter um limite da aplicação, com certeza, né? Então, quando tu traz essa informação que tu desenvolveu, tu foi no limite que tu tinha do teu sensor, do teu equipamento, mas que tu conseguiu mostrar até onde tu poderia ir. Isso eu acho fantástico no trabalho, entendeu? Porque quem está lendo já sabe, bom, eu quero mais, eu tenho que ir para frente disso aqui. Sim. Não adianta fazer milagre com pouca coisa. Não vai acontecer muito mais, entendeu? Sim. Então eu fiquei bem satisfeito, assim, cara, que tu conseguisse chegar num resultado bem interessante quando tu mostra ali no vídeo do YouTube aquele movimento do objeto. Tá? Eu acho que para algumas aplicações ele vai funcionar super bem. Essa questão que tu falasse de museus e a própria simulação de objetos pelo usuário, né? Tu imagina o usuário querendo ver algum objeto, ele não vai ter essa rapidez de troca que vai digamos assim, congelar a imagem, ou ele não vai perceber, né? Que me parece que essa foi a grande ideia do sensor. O sensor, se tu for observar a construção dele, pelo range que ele tem de ruído, ele é muito próximo ao movimento humano.
Uhum, sim. Entendeu? Esse movimento humano que é um pouco mais lento, né? Esse movimento que para tu pegar um objeto, tu não faz assim, né? Tu Sim. vai ali, pega o objeto e transforma ele de um lado para outro, né? A cabeça para cima e para baixo. Tu não faz movimentos muito rápidos. Então, Sim. para essas aplicações, que aí quando tu observa o humano se movimentando num ritmo normal, né? Me parece que vai funcionar super bem. Tá? Não vai ter grandes dificuldades aí para o que tu citou e sempre relacionando que a minha área é design. Design a gente olha muito o usuário, né? A Sim. ergonomia, o movimento do usuário, o que a gente chama aí é o storyboard. Como é que o usuário faz o storyboard, que ele cria o seu storyboard do início ao fim do processo. Então, acho que para isso vai funcionar super bem. Então, tu traz essa questão. Eu quero mais, eu tenho que investir mais. Não tem como fazer milagre com o que eu tenho. Tu mostrou ali o resultado do teu produto, tá? O que ficou ali foi a impressão 3D, né? Que ficou com um certo, digamos assim, esses erros aí, tá? Que isso é normal, cara. É normal na impressão 3D, tá? Como é que a gente faz para resolver isso? Talvez tenha que retrabalhar a forma, talvez tenha que seccionar a impressão, tem que mudar a montagem. Outro processo que a gente poderia estar utilizando a impressão via resina, tá? Em vez de ser FDM, usar resina, porque daí tu consegue construir uma parte mais... o processo de fabricação é diferente, né? De construção. Sim. Então, com certeza, tu botar numa resina aí, cara, e tu vai ter um sucesso nessa forma aí. Não tem limites, assim, praticamente, a construção via resina. Tá, Bruno? Então, eu acho que diante disso, cara, tu atingiu o objetivo do TCC, tu mostrou conhecimento, na tua fala, além do trabalho, tu mostrou domínio do conhecimento, tá? E assim, repetir novamente, o que é mais importante, cara, tu sabe o limite do teu equipamento, do teu sensor. Eu acho que isso aí define o profissional que está preparado para pegar o seu diploma e executar a sua função. Acho que isso para mim tá bem tranquilo. Eu só um itemzinho, cara, que eu ia te para tu dar uma pensada aí, quando tu fala lá no final, tu fala em baixo custo, tá? Porque assim, tenta, eu não sei se o termo seria baixo custo, porque sempre quando a gente fala em baixo custo é em relação a alguma coisa, tá? O que eu ia te sugerir assim, deixa mais claro, por exemplo, a diferença de custo de um sensor, por exemplo. Olha, eu estou usando o meu sensor que é 5 pila, né? Mas eu tenho um sensor lá que vai executar tudo que eu quero, mas é R$ 200, digamos assim. Tá? Tô teorizando agora um pouco, tá? Eu acho que fica mais claro para o usuário o que é o baixo custo e o que é o custo que não é tão baixo, tá? Se tu puder agregar esse elemento aí, assim, bem, uma frase, duas ali, já fica muito mais claro para quem está lendo, tá? Para quem vai pegar o teu trabalho e usar como referencial. Certo, Bruno? Então aí, parabéns para vocês pelo trabalho, né? A gente sabe da dificuldade de acesso a componentes, né? Às vezes tem que ir atrás de custo e tem que ir pegando coisas daqui e dali para ir montando, a gente sabe bem disso, tá? Mas parabéns pelo teu trabalho aí, o professor Milton também que te orientou, parabéns para vocês e ficamos à disposição aí no que vocês precisarem, tá ok? Obrigado, Milton. Muito obrigado. Cândido, muito obrigado pelos seus comentários e mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu vou passar a palavra então para o Gustavo. Gustavo, fica à vontade para fazer as suas considerações. Então, Bruno, parabéns pelo trabalho. Realmente muito interessante o que você vem fazendo. Dá para perceber claramente a evolução que você teve aí desde o TCC1. Então, sem querer fugir, né, do protocolo, eu quero te agradecer e ao Milton também pelo convite para participar dessa segunda etapa. Para mim é um prazer sempre ver um aluno da engenharia física chegando ao final do curso, bem preparado quanto você está. E eu não tenho muito a acrescentar ao que já falou o professor Luiz, né? Ele já falou tudo que tem que ser dito assina embaixo.
Eu só ia comentar algumas poucas coisas que tem muito mais a ver com a minha curiosidade mesmo, pelo projeto. Eu achei muito interessante essa ideia de você controlar um objeto virtual. Certamente é uma área que tem muitas aplicações, né? Você falou aí de museus, mas eu pensaria também na área médica. Você pode, por exemplo, manipular uma imagem de tomografia, de RNN, de tomografia de raio-x. Claramente, a tua motivação inicial era o entretenimento, né? Jogos. Então, achei bem legal. Acho que isso tem realmente uma grande... Tem um horizonte de aplicações muito amplo no mundo que a gente vive hoje. Sim. Eu queria saber qual é o custo do sensor, na verdade, o custo total que você imaginaria para esse teu sistema de controle. Porque a pergunta que eu gostaria que você respondesse é a seguinte, ao final. Esse custo, ele vai te permitir fazer uma aplicação em escala para um público geral, ou vai ser uma coisa mais de nichos, por exemplo, na área médica, na área de museus? Como você vê isso? Se você tivesse que transformar o seu produto, o seu projeto, né? Se você fez uma prova de princípios, assim pelo menos eu entendo, num produto que fosse, digamos, comercial. Perfeito. Inclusive, eu já estou trabalhando com alguns colegas, tenho o Vander aqui, o João e o Christian também, que a gente já está abrindo uma empresa, inclusive para desenvolver soluções de arqueologia digital, e também a gente está pensando em formas de como aplicar isso inicialmente juntos a museus, né? A gente pensa que no primeiro momento seria oferecido mais como uma solução pontual, um serviço para um projeto com alguém acompanhando, principalmente para adquirir dados e entender como as pessoas usam o objeto realmente, né, na aplicação real. E para depois, somente no futuro, aplicar, vender como um produto geral, né? Daí pensando também em maiores facilidades do usuário, né? Aqui, por exemplo, eu fiz um programa todo baseado no sistema Linux, e eu sei que o Windows ele já tem algumas interrupções, por exemplo, de firewall, de envio de dados, que já vão tornar o processo um pouco mais complicado de se utilizar no sistema que é o sistema preponderante, né, na sociedade. E sobre o custo, no sistema aqui de Node MCU, MPU e bateria, eu diria que custa R$110, assim, pensando numa compra sem fretes, acho que foi mais ou menos isso com que eu gastei para construir o eletrônico mesmo, né? Claro. Para a esfera mesmo de impressão 3D e parafusos, eu diria de filamento aqui tu tem um custo de R$30 no máximo, assim. Porque também até não foi completado, né? Porque deu errado, então eu teria que continuar imprimindo até achar uma solução para configurações da impressora e configuração do modelo 3D para a impressão ser otimizada. Entendi. Como você vê, por exemplo, a aplicação disso em entretenimento? Uma coisa que eu gostei, que você citou, que eu acho que não tinha citado da última vez, foi o controle, a utilização de quaternions, né, para fazer Sim. a orientação desse objeto. Os quaternions realmente são o objeto matemático de escolha para fazer isso, né? Como você deve saber, você tem quaternions no seu celular. A gente usa quaternions o tempo todo e às vezes nunca a pessoa nem ouviu falar deles, né? Não, na graduação não sei. Até a gente usa, na física mesmo, a gente usa quaternions quando a gente resolve lá as matrizes de spin de Pauli, e elas são representações
matriciais de quaternions também, né? Sim. Mas, enfim, como que você veria, por exemplo, a aplicação disso num controle de um videogame de aviação, por exemplo, para controlar um modelo, por exemplo? Pois é, Em como lugar, eu tô... em lugar de usar um joystick, né? Sim. Usar isso como um controle para um avião, um modelo de avião, um avião de aeromodelismo, né? Não estou falando de um avião de pessoas, né? Mas virtual ou uma aplicação real? um virtual inicialmente, mas eu não vejo por que não pudesse aplicar no real, se a comunicação for robusta, né? Sim, sim. Pois é, exato. Numa aplicação real, claro que num avião teria os limites de sinal do sensor, né? Da antena, mas numa aplicação de videogame, com certeza seria muito prático, inclusive o processo para a implementação desses sensores teria sido muito mais fácil se eu tivesse utilizado plataformas de videogame, né? Como o Unreal, que é uma plataforma que cria jogos. Entendi. Porque já tem projetos similares, eu não achei nenhum sem fio, mas projetos similares que enviam através de comunicação serial os dados necessários para manipular objetos no Unreal. E realmente eu acho que eu pensei em algumas formas de jogo dentro do que já existia, né? Dá para pensar numa se tu acerta a orientação correta, por exemplo, uma peça de quebra-cabeça é colocada, ele passa para a próxima peça, e aí tu já tem um jogo de quebra-cabeça só através da movimentação do objeto. Entendi. E o interessante é que o Blender ele permite uma construção de um cenário muito rico assim para acompanhar o modelo 3D. Não é só o modelo 3D num fundo cinza, como se, por exemplo, eu tivesse feito isso em P5.js, que é uma linguagem de comunicação de JavaScript que é voltada à visualização 3D. Seria muito mais difícil ter essa interação com o mundo, essa iluminação, né? Teria que ser tudo programado à mão. Então eu vejo bastante possibilidades assim de jogos. Legal. Acho que vocês, já que vocês estão abrindo uma empresa, deveriam tentar explorar todas essas possibilidades. Claro, explorar no sentido de considerar essas possibilidades e não ter preconceito, né, em relação a jogos e qualquer outra aplicação. Muito bom. Eu fiquei com uma coisa aqui pensando comigo também em relação a esse ruído dos sensores. Em muitas aplicações, claro, eu não tenho conhecimento que você como engenheiro físico tem dessa coisa de controle e automação, mas eu sei que muitas vezes você, em vez de usar um sensor apenas quando ele tem um ruído, muitas vezes faz um cruzamento dos sinais de sensores que não vão produzir o mesmo sinal, mas vão produzir sinais tais que você possa fazer algum tipo de combinação linear desses sinais e extrair a informação real que você quer. Você chegou a considerar uma possibilidade assim? Sim, sim. Então, o problema dessa aplicação de adicionar mais sensores, por exemplo, mais acelerômetros, é que o acelerômetro que dá para realmente contar é o acelerômetro no centro de massa, porque esse que vai estar medindo as reais aceleração do objeto. Qualquer acelerômetro que está deslocado do centro de massa, ou seja, poucos centímetros, ele vai medir acelerações que envolvem na rotação, né? Então, esse é um problema de adicionar mais sensores nesse projeto. Então, acho que, nesse caso, um sensor mais preciso no centro de massa é o mais interessante. Entendi. Mas em conversas com amigos, foi pensado em formas de, por exemplo, treinar uma inteligência artificial. Então, tu coloca 2 câmeras e elas vão conseguir descrever assim a posição certa,
e tu treina uma inteligência artificial a partir dos dados do acelerômetro que tu já tem, e depois tu aplica essa inteligência artificial só com acelerômetro, sem as câmeras. Entendi. E dando um passinho para trás, claro, eu entendi essa ideia da inteligência artificial, parece bem boa, mas se você desse um passo atrás, simplesmente usasse algum tipo fizesse uma calibração preliminar do sistema antes de começar a usar, aí você poderia talvez retirar esse efeito dessa aceleração de fora do centro de massa, não? Acho que não. Acho que não é possível. Porque fisicamente ela vai estar lá. Ela vai estar lá, mas você vai poder computar em tempo real o que está acontecendo. Mas daí tu vai levar em conta só o sensor que está no centro de massa para saber o que está acontecendo, e daí tu acaba levando... Eu não sei, eu pensei em voz alta aqui, tá? É óbvio que você já botou muito mais horas para pensar nesse problema, mas a pergunta era se vocês tinham considerado isso. Então, tá bom, Bruno, eu acho que teu trabalho está excelente, acho que certamente você demonstra um domínio do assunto, estou absolutamente tranquilo de que você vai ser aprovado. Claro que eu já estou dando spoiler aqui, né, mas é meio óbvio, né, o que vai acontecer. Então, eu só posso te agradecer pelo convite, eu fiquei bem feliz em participar, mesmo que tenha sido aqui à distância hoje, né, de novo, mas quero te dar os parabéns e ao Milton também pelo trabalho, muito legal. Muito obrigado. Pessoal, eu oficialmente também sou membro da banca. Eu vou reservar uns 10 minutinhos para me falar. Prometo liberar vocês rápido. Bom, estou na vertical porque a cadeira está inclinada. Tá? Comentários rápidos. Eu participei, né? Eu acompanhei o trabalho do Bruno, então eu não vou fazer perguntas para ele. Eu vou só fazer comentários gerais sobre o trabalho. Tá? Primeiro, a questão que bom, desculpa, Gustavo, muito obrigado pelas suas contribuições e muito obrigado pela sua participação. Tá? Vocês ajudaram muito já na primeira parte e agora vocês estão aí acompanhando o desenvolvimento. Alguns comentários bem rápidos, tá? Por exemplo, o ponto que o professor Cândido levantou, né? A questão da impressão 3D inclusive a melhoria do hardware, né? Um comentário rápido, mas antes disso, o Bruno chegou a comprar um hardware novo, né, da China e veio errado, né? Então ele comprou, esperou 40 dias e veio o hardware errado. Né? Ele queria melhorar a impressão, ele queria melhorar o hardware, e eu tentei né, puxar o Bruno para baixo, eu tentei deixar claro que o TCC ele tem uma certa abrangência, né? Ele efetivamente chegar num produto final é algo à parte, né? É um problema dele, né? Ele pode, efetivamente, inclusive incentivo que ele abra uma empresa, que ele possa, que ele continue esse projeto, né? Mas para o TCC ele tem que mostrar a ideia, ele tem que mostrar o desenvolvimento, ele tem que mostrar a contribuição dele, e ele fez isso de forma genial. Então, um pouco eu puxei ele para baixo, ou seja, ele queria apresentar algo melhor, eu disse que não. Então, o que ele já tinha feito já estava muito bom para o TCC, mas eu acho que efetivamente ele deve continuar trabalhando nisso. A questão de aplicações que o Gustavo levantou, né? Acho que tem uma coisa que sempre me chama muito a atenção, é a questão de robótica, principalmente a robótica para a medicina, né? Esses novos robôs que podem fazer operações e intervenções. E esses robôs geralmente são produzidos com atuadores lineares e atuadores angulares, são caríssimos, né? Eles são caríssimos porque eles têm que ter a precisão necessária para essa aplicação. E, de repente, trocar por um acelerômetro seria algo viável, né? Desde que alguém consiga mostrar que os acelerômetros conseguem manter o mesmo nível de precisão e de capacidade que esses transdutores lineares. E os acelerômetros são muito mais baratos, né? Então você poderia, né, deixar esses equipamentos muito mais populares. Né? Então tem esse foco. O Bruno se preocupou bastante com a ideia de algo para design, algo mais para acesso ao público, mas eu acho que por trás desse conceito que ele desenvolveu tem muita coisa aí mais profunda, assim, né? que pode ser desenvolvida, que o trabalho dele vai contribuir efetivamente para que isso dê certo no futuro. O
último comentário do Gustavo, né, a questão de usar múltiplos sensores, eu pensei bastante nisso, eu estava tentando contribuir um pouco para o trabalho do Bruno. E né, eu concordo um pouco com o Gustavo, para falar a verdade. Eu acho que existe uma questão importante, que é o que ele comentou, mas a gente teria que talvez buscar chips que tenham mais de um acelerômetro, né, ou um conjunto de acelerômetros no próprio chip. Então, isso poderia resolver o problema da localização do sensor. Né? Porque, na verdade, o problema dele, a gente fala de ruído, mas a gente tem que notar que existe um ruído de alta frequência, que não é um problema, porque a gente integra o ruído de alta frequência e você não tem nenhum sinal. Mas existe um ruído de baixa frequência, que é um drift do sistema, e como esse ruído tem muita baixa frequência, ele acaba gerando um sinal na integração. E esse ruído de baixa frequência, sim, acho que a gente poderia, né, combinando, né, sinais de diferentes sensores, poderia atenuar. Mas a solução que tem sido utilizada não é de usar 2 ou 3 acelerômetros, mas sim um acelerômetro e um magnetômetro e um barômetro. Daí você compensa esse drift, né, com algum outro tipo de âncora, de sinal que é constante, né, que você possa usar. Né. Claro, também tem seus problemas, mas ele mostrou esse projeto aí que ele encontrou, está tendo bastante sucesso. Agora, alguns comentários meus, né? Durante o trabalho, a gente apresentou isso para vocês faz uns 3, 4 meses, né, a proposta. Né, na época, o negócio já estava em andamento, o Bruno já estava andando. E a gente encontrou alguns obstáculos. Né, a gente não imaginava, na época, esse problema da translação, né, que se transformou em um problema relativamente grave. O Bruno contornou. Mas isso faz parte de qualquer projeto. Né? Ou seja, se não tiver obstáculo, é porque o projeto efetivamente não tem muita significância e a gente encontrou. Viu que é um negócio importante e que precisa de estudos ainda e desenvolvimento em cima para melhorar a questão da translação. A gente teve uma certa dificuldade, né? Eu talvez tive essa dificuldade, né? Que na física a gente está muito preocupado com pesquisa, e o trabalho do Bruno não teve uma pesquisa, né? O trabalho do Bruno foi o desenvolvimento de um produto, praticamente, de uma ideia. Então a gente sofreu um pouco, eu sofri, né? A gente, o Bruno é um cara muito mais despachado do que eu, para a gente colocar isso no texto, né? Então, no final, o que surgiu foi essa ideia de a gente mostrar o que aconteceu, né? Mostrar os erros, os acertos, né? Porque o resultado final é o vídeo, né? O resultado final, efetivamente, é a coisa funcionando. Né? Então, não teve uma pesquisa sistemática, né? Mas, de qualquer forma, o projeto dele foi, né, na minha opinião, totalmente desenvolvido. Ele teve algumas, né, o projeto, né, é importante ressaltar, né, ele teve várias etapas, né, isso às vezes não fica bem claro no texto e na apresentação, que eu costumo separar em 3. A primeira etapa de hardware, que foi a mais fácil, o Bruno montou o hardware, ele comprou o acelerômetro, escolheu o acelerômetro, escolheu a forma como ele ia fazer esse hardware. Mas teve outras 2 etapas muito complexas, que é a parte do firmware e do software. Né? Então, ele mostra lá um vídeo onde ele usa o Blender, mas por trás daquele uso do Blender tem 4, 5 meses de trabalho para gerar um código que consiga fazer o Blender ir lá e buscar os dados, e fazer o Blender apresentar os dados. Isso não é nada trivial, o que ele fez não é nada trivial, nesse sentido, né, do código. Então, ele tem muito mérito nessa questão do código. Tá? E o firmware também, ele conseguiu entrar dentro do acelerômetro e buscar e achar o que o acelerômetro tinha de melhor para fornecer. Né? Obviamente, se a gente comprasse, não só um acelerômetro melhor, mas a gente pode, às vezes, comprar um acelerômetro com já o código embarcado que dê mais acesso às funcionalidades do acelerômetro. Claro, isso seria muito melhor para o Bruno, mas seria, né, muito, muito mais caro. Então, ele usou o que ele tinha de mais simples e tirou o que ele tinha de melhor desse mais simples. Isso é importante. Então, o trabalho dele foi muito forte, essa questão de você criar uma interface do computador com o acelerômetro, né, e extrair o que o acelerômetro tem de melhor. Por final, né, eu já comentei isso na primeira parte, né, quando a gente fez o TCC1, mas eu sempre gosto de ressaltar, né, o Bruno é um cara, eu fui professor dele, ele acabou, a gente acabou discutindo esse trabalho. O que vocês viram é 100% da cabeça do Bruno, né, isso é importantíssimo. O Bruno que escolheu o tema, ele veio falar comigo, ele pediu para mim orientar ele já sabia o que ele queria fazer, né? Ele tem uma independência, uma autoridade que é, né, extraordinária, isso é importantíssimo. Tá? Então, ele tocou o trabalho sozinho. As minhas contribuições foram no texto, dar uma lida, ajudar a reescrever, ajudar a deixar um pouco mais claro, e algumas das dúvidas muito pontuais, né, que a gente tirou em algumas reuniões. Então, o que vocês viram hoje é puramente, né, um trabalho do Bruno. Né? O Milton não tem nada a ver, ele
participou muito pouco. E eu sempre digo, né, quando eu imagino o aluno ideal de engenharia física, né, o Bruno é um cara que se enquadra perfeitamente nisso. É um cara com independência, maturidade, conhecimento. Né? Esse trabalho dele usou muito o que ele aprendeu no curso. Isso mostrou que ele efetivamente aproveitou as oportunidades que ele teve aqui na universidade. Então, eu só deixo meus parabéns para o Bruno, né, pela execução e meu desejo aí de muito sucesso no teu futuro aí como engenheiro. Tá? Bom, eu paro meus comentários por aqui, como eu disse, eu falo demais. Tá? Essa sessão terminou. Tá? Tá. O Bruno vai fazer a demonstração. Tá? Já vou mostrar. Só vou fazer o seguinte, como ficou remota essa sessão, vocês receberam um e-mail da Congrade. Nesse e-mail tem uma folha de avaliação. Tá? Então, vocês têm que dar 3 notas para o Bruno. Né? Então, uma para a apresentação, uma para o trabalho. Eu não lembro qual é a outra, mas são 3. Tá? Então, peço só que vocês preencham aí. Né? A gente tem a semana toda, não precisa ter pressa. E me encaminhem, que eu encaminho isso para a Congrade. E ele está liberado para seguir a vida dele fora da universidade. Então, mais uma vez, Cândido, Gustavo, muito obrigado pela participação de vocês. Tá? E quem sabe a gente se vê aí no futuro. Tá? Vou botar aqui para poder demonstrar o trabalho. Isso. Então, a gente vai ter que fazer uma coisa meio improvisada aqui, por causa que... Mas, eu estou aqui com uma bateria sem fio, né? E eu mostrando também uma aplicação de medicina, assim, de certa forma, porque é um cérebro aqui. Vou tentar trocar de objeto. Vamos ver se troca. Aqui. Peraí. Vou ter que acertar o eixo, que às vezes é complicado. Vamos lá. Tá, não vai trocar de objeto, mas dá para mostrar que também dá para controlar uma animação. Então aqui eu estou fazendo um cérebro se mexendo e abrindo e fechando. Claro que o FPS do programa diminui um pouco, mas é isso. Não deu para trocar o objeto, mas tudo bem. Esta é a demonstração. Antes estava trocando. Faz parte, né? Mas é assim mesmo, Bruno. Esse tipo de coisa acontece. Tudo bem. Tudo certo. Tranquilo, Bruno. Já deu para ver que está funcionando aí na parte que tu disponibilizou para funcionar, está tudo certo, cara. Melhoria sempre a gente vai ter para realizar aí na área de projeto. Tá? Novamente, parabéns para vocês aí e que sejam felizes aí na continuação do projeto. Acho que é importante ter essa percepção. São projetos bons, por que não tentar, né, Bruno? Acho que vale a pena. Acho que vale a pena. Obrigado. Tá ok, então. Um abraço para vocês. Obrigado, viu, Milton? Tchau. Valeu, Cândido. Tá. Obrigado, senhor Gustavo, pelas conversas aí. Bom trabalho. Eu que agradeço. Valeu, Milton. Um abraço. Tchau. Tchau, Bruno. Obrigado.